Há 230 milhões de anos, o planeta Terra era um lugar muito diferente, tanto ecologicamente quanto geologicamente. Ver o mundo do espaço, no período Triássico, seria testemunhar um mundo quase alienígena, com os continentes modernos de hoje muito menos óbvios e segmentados do que são agora. Durante grande parte do período Permiano anterior, as massas de terra do mundo haviam se fundido para formar um supercontinente, Pangeia, cercado por um colossal oceano, Pantalassa. Agora, durante o Triássico seguinte, o início da lendária era Mesozoica. A Pangeia havia começado a se dividir em alguns continentes diferentes. Gondwana, ao sul, era composta pela Antártica, Índia, Austrália e partes da África. A Pangeia, muito menor do que costumava ser, ficava ao norte de Gondwana, composta pela América do Norte, América do Sul, Europa e o restante da África. Ainda mais ao norte, conectada por uma estreita faixa de terra e cercada por mares rasos, estava Laurásia, composta pela maior parte do que um dia se tornaria a Eurásia, com o Pantalassa a oeste e o mar Paleotétis a leste, repleto das ilhas que eventualmente se tornariam a China. Este era um mundo estranho, cheio de criaturas estranhas. Esta história, em particular, acontece na costa oeste do sul da Pangeia, especificamente em uma região que um dia se tornaria a Formação Ischigualasto, na Argentina, e diz respeito a um animal que os cientistas chamariam de Herrerasauro, um dos primeiros gêneros de dinossauros. O Herrerasauro pode ter sido um dinossauro carnívoro, mas estava longe de ser o predador de topo em sua localidade nessa época. Na pré-história, os dinossauros estavam longe de dominar o mundo como os maiores animais terrestres, e muitos deles eram pequenos e discretos. Hoje, vamos viajar de volta no tempo para conhecer o Herrerasauro e o mundo em que ele viveu, examinando exatamente o que era esse dinossauro e como ele vivia no antigo mundo da Formação Ischigualasto. Sente-se e relaxe enquanto conhecemos um dos primeiros dinossauros a evoluir no planeta Terra. A posição do Herrerasaurus dentro da árvore genealógica dos dinossauros está, até o momento, praticamente resolvida, após longos períodos de incerteza. Acredita-se que ele seja um membro do clado Saurischia, que inclui terópodes não avianos, aves e sauropodomorfos. A razão para a incerteza é atribuída ao fato de que, por muitos anos, o dinossauro era conhecido apenas por restos muito escassos, e já passou por classificações como terópode, sauropodomorfo e dinossauro basal. Fora desses dois grupos, já foi até sugerido que Herrerasaurus não era um dinossauro, mas sim um arcossauro intimamente relacionado aos dinossauros, sem ser de fato um deles. No momento em que este vídeo é publicado, o consenso mais comum sobre a posição do Herrerasaurus na árvore genealógica dos dinossauros é que ele era um corisquiano basal em sua própria família, Herrerasauridae. É uma descoberta fundamental sobre a evolução dos dinossauros, tanto em relação à sua origem quanto à sua diversificação em diferentes famílias e espécies. Quanto à aparência do dinossauro, em vida, ele teria sido um carnívoro bípede, grande para uma espécie primitiva de dinossauro, medindo entre 4 e 6 metros, dependendo da idade do indivíduo. Acredita-se que os adultos pesavam cerca de 350 quilos e tinham uma constituição leve. Foi um dos primeiros animais de sua época a se tornar totalmente bípede, uma mudança notável em relação aos arcossauros quadrúpedes e semibípedes que o precederam. Além disso, provavelmente era um animal rápido, com pernas poderosas e uma cauda mantida na horizontal para manter o equilíbrio em altas velocidades. Com seus membros anteriores livres do contato com o solo, ele podia usá-los para agarrar e manipular presas, enquanto confiava nos membros posteriores para percorrer longas distâncias pelas paisagens abertas da Formação Ischigualasto. Esse design inicial lançaria as bases para a forma básica de quase todos os dinossauros predadores ao longo da era Mesozoica. O crânio longo do dinossauro,
Fino e cheio de dentes afiados, teria sido uma ferramenta perfeita para abocanhar presas. E era mais parecido com seus ancestrais arcossauros do que com os grandes carnívoros que viriam depois dele. A mandíbula podia deslizar para frente e para trás, uma adaptação que teria facilitado para o dinossauro segurar a presa com as mandíbulas. Isso só é visto hoje em várias espécies de lagarto. A cabeça ficava sobre um pescoço altamente flexível, perfeito para arrancar carne de carcaças ou capturar pequenos animais do chão. Os fósseis de Herrerasaurus foram descobertos pela primeira vez na década de 1960 por Victorino Herrera, um pastor que cuidava de cabras nas montanhas dos Andes, na Argentina. Observando formações estranhas nas rochas próximas à cidade de San Juan, ele notificou o paleontólogo Osvaldo Reag, que identificou os fósseis como um gênero muito antigo de um dinossauro ainda sem nome na época. As rochas nos arredores de San Juan foram posteriormente identificadas como pertencentes à formação Ischigualasto, de extrema importância paleontológica, que viria a revelar uma série de dinossauros primitivos, arcossauros e terápsidos. Ao lado de Herrerasaurus havia outro animal, de forma semelhante, mas muito menor. Reag inicialmente chamou esse animal de Ischiosauro catowai, e agora acredita-se que se assemelha a um jovem Herrerasaurus. O próprio Herrerasaurus foi nomeado por Reag em 1963 e recebeu o nome específico Ischigualastensis. Seu nome se traduz para o inglês como lagarto de Herrera, de Ischigualasto. Em 1975, mais espécimes foram descobertos na formação Ischigualasto por Fernando Novos, que se suspeitava pertencerem a uma nova espécie de dinossauro chamada Frangualossauro, Ischigualastensis. Frangualossauro passou pelo mesmo processo que Herrerasaurus em relação à sua identificação e classificação. Primeiro, suspeitou-se que fosse um corisquiano basal de algum tipo, depois, especificamente um terópode, e então, eventualmente, em 1992, considerado sinônimo do próprio Herrerasaurus. Só quando um crânio completo de Herrerasaurus foi descoberto em 1988 por Paulo Serino é que os cientistas puderam começar a resolver o quebra-cabeça da classificação. Com dinossauros primitivos como esse, eles puderam começar a considerar a ideia de que todos os dinossauros descendiam de um ancestral comum. Esse ancestral poderia ter se parecido com um pequeno animal semelhante ao Herrerasaurus, possivelmente quadrúpede, mas o último ancestral comum, definitivo, ainda não foi encontrado. Mas os estranhos animais de Ischigualasto representam alguns dos primeiros exemplos de dinossauros que se diferenciaram do grupo mais amplo dos arcossauros que foram descobertos até hoje. Até o momento em que este vídeo foi publicado, vários esqueletos parciais são conhecidos e foram atribuídos ao Herrerasaurus, incluindo indivíduos de várias fases diferentes da vida. Apenas um crânio completo foi descoberto e está em uma condição surpreendentemente boa, considerando sua idade. Com um pouco de sorte, poderemos descobrir mais sobre esse dinossauro no futuro, para desvendar ainda mais mistérios em torno da evolução dos dinossauros. Basta apenas um olhar para o crânio do Herrerasaurus para determinar que tipo de vida ele levava. Com grandes dentes serrilhados, curvados para trás ao longo de suas mandíbulas, e um focinho longo e esguio para acompanhá-los, este era, sem sombra de dúvida, um carnívoro. Dado o fato de que se acredita que o animal media até 6 metros de comprimento, podemos determinar que ele caçava animais de pequeno a médio porte na formação Ischigualasto, onde sabemos que existiam várias espécies. Arcossauros, como o esguio quadrúpede Pisanosaurus, assim como os rincossauros que povoavam a região, acredita-se que eram suas principais presas. Os dentes provavelmente eram usados para cortar e rasgar a carne, e tanto as mandíbulas quanto os braços teriam sido usados para abater uma presa.
Mais evidências sobre seu modo de vida foram encontradas em fezes fossilizadas de Herrerasaurus ou coprólitos, que se sabe terem contido ossos de pequenos animais sem nenhum material vegetal. Isso é um indicativo de que o animal poderia ser capaz de digerir ossos, o que implica que ele potencialmente comia toda a carcaça dos animais que abatia. Curiosamente, por mais grande e perigoso que um Herrerasaurus adulto fosse, ele não era o predador de topo da formação Esquiloelasto. Acredita-se que essa honra tenha sido do gigante Arcossauro Laricotan, o Saurosuchus, um enorme quadrúpede cujos dentes são considerados responsáveis por perfurações em um crânio conhecido de Herrerasaurus. Ao considerar o período Triássico, é importante lembrar que os dinossauros não eram, de forma alguma, os governantes do mundo. Eles frequentemente são retratados assim na mídia atual. Os predadores mais perigosos do Triássico eram os arcossauros parecidos com crocodilos, distantes parentes dos dinossauros. Só no final do Triássico é que começamos a ver grandes prosaurópodes, como o Platiosauro, tornando-se alguns dos maiores animais terrestres vivos. Os próprios dinossauros só se diversificaram nas formas e tamanhos dramáticos que associamos a eles durante o período Jurássico. Também há evidências nos ossos do Herrerasauro que nos dizem algumas coisas sobre como poderia ter sido a vida cotidiana na formação de Esquiloelasto. Para esse animal, a análise dos ossos do anel escleral ao redor dos olhos do dinossauro sugere que ele era catemeral, acordado e ativo ao longo do dia, por curtos períodos de tempo antes de retornar ao seu ninho ou toca para descansar, muito parecido com um leão dos dias atuais. Acredita-se que Herrerasaurus poderia ter sido um animal potencialmente social, já que marcas de mordida foram encontradas em um crânio e comparadas aos dentes de outro Herrerasaurus. Esse comportamento pode ter ocorrido em batalhas pelo direito de acasalar ou, possivelmente, por território. As feridas infligidas pelo rival parecem ter causado uma infecção de curto prazo. Isso não matou o dinossauro, mas provavelmente causou uma dor intensa. Por um período, Herrerasaurus era um habitante da formação Esquiloelasto, no que um dia se tornaria a região de San Juan, na Argentina. Ele viveu entre 231 e 228 milhões de anos atrás, um período conhecido como Carniano, do final do Triássico. Onde hoje existem montanhas e campos, Herrerasaurus teria prosperado em um ambiente dominado por extensas planícies alagadas e florestas densamente fechadas. Rios cortavam o ambiente, servindo de refúgio para a vida aquática, assim como para os muitos animais terrestres da formação Esquiloelasto. O ar era fresco e puro, e a região passava por chuvas sazonais que faziam com que os rios de Esquiloelasto transbordassem e inundassem a área em determinados períodos do ano. As plantas estavam presentes na forma de ginkgoales, podocarpos, cavalinhas, cicas, coníferas e samambaias. Isso teria oferecido mais opções para herbívoros menos exigentes da região. Herrerasaurus parecia ser relativamente comum tanto nas florestas quanto nas planícies, onde caçava suas presas à beira da água e no interior da vegetação densa. Herrerasaurus não era o único dinossauro presente em Esquiloelasto. Um dos rostos mais famosos aqui era Eoraptor, um bípede onívoro que se acredita ter sido um ancestral muito basal dos dinossauros saurópodes. Embora você definitivamente não saberia disso, apenas olhando para ele com esse formato corporal. Mais parecido com um pequeno terópode e possivelmente coberto por uma camada de penas semelhantes à penugem, esse pequeno dinossauro, com cerca de altura até o joelho de um adulto humano médio, lançaria as bases para os maiores animais que já viveram em terra firme. Dreadnoughtus, Argentinosaurus, Patagotitan e Diplodocus podem, todos eles, possivelmente traçar suas árvores genealógicas de volta a esses dinossauros esbeltos e bípedes. Criaturas como essas, também presentes na formação Esquiloelasto e consideradas parentes de Herrerasaurus, incluem os Sanjuansaurus.
Menor que seu primo e de constituição mais robusta, esse pequeno carnívoro teria vivido bem, caçando os numerosos pequenos vertebrados que cobriam o chão da floresta de seu antigo lar. Um dos animais mais estranhos da formação Estigalasto era o Hiperodapodon. Esse pequeno rincossauro era muito distante dos dinossauros e tinha aproximadamente o tamanho de um gato doméstico. Observar o Hiperodapodon em vida seria testemunhar a tentativa desse réptil de ocupar o nicho ecológico dos roedores. Acredita-se que esse quadrúpede herbívoro comum se alimentava de samambaias com sementes dentro da formação, usando suas mandíbulas em forma de bico para abri-las e esmagá-las. Mais comuns na formação Estigalasto eram os sinodontes, ancestrais distantes dos mamíferos. Esses terapsídeos semelhantes a cães viviam em grande número aqui, e provavelmente eram caçados por predadores como o Herrerasaurus. Eles variavam muito tanto em tamanho quanto em comportamento de espécie para espécie, com herbívoros em Estigalasto, representados por Eseretodon, e carnívoros por Ectineneon e Chinicodon. O terapsídeo mais notável encontrado aqui teria sido o enorme Istioelastia, um dicinodonte, quase do tamanho e formato de um hipopótamo, pesando mais de 2 toneladas e ostentando 2 apêndices semelhantes a presas em cada lado de sua boca em forma de bico. Ele teria passado seus dias se revolvendo nos rios e se alimentando da vegetação nas margens, enquanto os dinossauros evoluíam lentamente ao fundo. Este era realmente um mundo dominado pelos pseudosúquios, como o já mencionado Saurosuco. Em vida, esse predador de topo teria se assemelhado a um crocodilo de pernas longas, medindo até 7 metros de comprimento, mais do que capaz de infligir ferimentos graves em Herrerasauro. Provavelmente, ele teria caçado os grandes dicinodontes da região. Herrerasauro ainda é um animal envolto em mistério ancestral, mas talvez seja um mistério que possamos resolver com o tempo. À medida que descobrimos cada vez mais sobre esse dinossauro e sobre a formação Estigalasto como um todo, talvez possamos aprender cada vez mais sobre as origens dos dinossauros. Examinando como essas criaturas foram capazes de assumir o controle de seus parentes arcossauros e se diversificar em todos os tipos de formas e tamanhos no período Jurássico seguinte. Com sorte, talvez não precisemos esperar muito por isso.